Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre o Dia do Pi. Roda a vinheta e vem comigo. Você sabe qual é o dia em que comemoramos o Dia do Pi? Professor, existe isso? Sim, Happy Birthday to you! Que dia será esse? Gente, olha só. Primeiramente, o pi, nós sabemos que ele vale aproximadamente 3,14. Por isso, no dia 14 de março, 14 do 3, nós consideramos o dia do pi, bem como o Dia Internacional da Matemática. Essa data é nova, pessoal, deve ter mais ou menos uns 2 anos, desde novembro de 2019, que ela vem sendo comemorada oficialmente. Agora, por que 14 do 3, sendo que o pi é 3,14? Porque olha só essa data rosinha aqui em cima. Essa data rosinha é a forma de representação dos números lá, das datas lá no calendário americano, por exemplo. Então, olha aqui esse exemplo. Eu tenho lá January, não sei falar inglês, pessoal. Primeiro primeiro, né, o dia da semana de 2003. Aline, não inventa de tentar falar inglês que você não entende. Mas, enfim, pessoal, como o mês vem antes da data, então, por isso, 3,14, né, 3 de 14 ficou considerado o dia do pi. Além disso, olha que curiosidade bacana, não sei se é coincidência ou não, mas quem nasceu nessa data também foi um matemático, né, o gênio Albert Einstein. Ele nasceu no dia 14 de março também. Legal, né, pessoal? Agora, por que nós conhecemos o pi através desse símbolo aí? Porque o pi, pessoal, está relacionado com circunferência, ou circunferência não, desculpa, com comprimento. Comprimento, pessoal, da circunferência é o mesmo que perímetro, ok? Perímetro não é a soma de todos os lados? Então, na circunferência, olha a bolinha aqui que eu estou falando. Se eu considerar todo esse contorno da minha circunferência, eu vou ter o perímetro dela. E perímetro, olha como que ele era escrito em grego, né? Então, o P, que é o início lá da palavra perímetro, né? Em grego, ele era representado por esse símbolozinho aí. Por isso, pessoal, a gente usa esse símbolo para representar o perímetro, tá bom? Só que até a gente chegar no número π, pessoal, ele envolveu diversos cálculos. Olha aí o exemplo na imagem, vários cálculos até se chegar. Já fala-se de número π, né? Já estuda esse número desde lá dos egípcios, mas também passou por Arquimedes, né? A gente teve William Jones, a gente teve Ptolomeu, então a gente teve vários matemáticos, vários mesmo, aqui eu só citei alguns, para a gente poder chegar nesse valor. Até porque naquela época a gente não tinha como medir, né? Não tinha uma precisão exata das coisas. Então, primeiro encontrou-se o número 3, depois 3,1, depois 3,14, até as inúmeras casas decimais em que se conseguiu chegar. Mas nós sabemos que nunca vai ter um número exato, porque o pi é um número irracional, tá bom? Ele é uma dízima não periódica, então não tem fim. E olha aí, pessoal, o perímetro, então, é o mesmo que circunferência, né? Então, eu coloquei para vocês aí, ó, a medida do diâmetro, que é essa medidinha que vai de uma extremidade à outra da circunferência, né? O diâmetro é a reta que divide a circunferência em duas partes iguais, e eu tenho o comprimento, que é o perímetro. Então, olha só, quando eu pego o comprimento e divido pela medida do diâmetro, adivinha quanto que eu vou encontrar? Exatamente isso. 3,14. Então, o π, exatamente não, né? Vai dar aproximadamente 3,14, tanto que eu tenho símbolo aí de aproximado. Então, o π, pessoal, ele vale para qualquer circunferência, qualquer objeto redondo que você dividir o comprimento pelo diâmetro, você vai chegar em aproximadamente 3,14. Tá, e como que eu meço esse comprimento? Olha só. Olha aí, eu peguei uma garrafinha, né, uma Tupperware, e peguei, gente, um barbante. Você pode pegar um barbante, uma fita, na verdade eu peguei uma fita. Você pode pegar um barbante, uma fita, uma linha, uma corda, qualquer coisa, e circular ali, né, contornar o seu objeto. Eu até tô com ele aqui, ó, com a garrafinha. Então eu posso simplesmente fazer aqui, depois pego a régua e vou medir. Isso é o comprimento. Então, nos exemplos que eu vou mostrar para vocês, eu utilizei a fita métrica, tá bom? Mas caso você não tenha uma fita métrica e você vai fazer essa experiência em casa, você pode estar usando apenas uma régua e um barbante. Então, olha só. Peguei um objeto que eu tinha aqui em casa, uma forma furada, medi aqui o diâmetro dela, né?
e o comprimento dela. Gente, claro que não deu exato, né? Eu não tinha ninguém para me ajudar, para poder medir certinho aqui, dar exatamente, mas os valores aproximados que eu cheguei foram esses. Eu cheguei em 77 centímetros de comprimento, aproximadamente, olha o símbolo de aproximado aqui. E de diâmetro, eu cheguei no valor 24,5. Quando eu divido, pessoal, o comprimento pelo diâmetro, olha o que eu tenho. 77 dividido por 24,5. Aqui eu vou tirar a vírgula, né? No lugar da vírgula eu acrescento zero, para ficar melhor para a gente dividir. Deu por 3, pessoal. 3 vezes 245, 735. Sobrou aqui para mim 35. Acrescento zero. Porque ficou menor, né? Tinha ficado 35, então eu acrescentei o zero para ficar 350. Lembrando que essa vírgula aqui me dá direito a quantos zeros eu quiser, ok? E aí deu por 1, né, pessoal? Porque se fosse por 2 ia passar. Ia dar 700 e pouquinho. Ia dar 490, né? Então foi por 1 mesmo, que deu 245, sobrou 105, acrescentei o zero e assim por diante. Tá vendo que aqui, se eu continuasse, ó, deu por 4, que deu 980, e aqui sobrou 70. Vocês vão ver que se eu continuasse, aqui daria já por 3, né? Não daria por 2, não daria o valor bonitinho do PI que a gente tem, que é 3,14, 15 e assim por diante. Porém, pessoal, lembrando que aqui são valores aproximados, tá? O importante é que sempre a gente vai chegar mais ou menos no 3,14. Isso também vale para esferas, né? Qualquer objeto circular. Se eu pegar a Terra e pegar todo o comprimento da Terra e dividir pelo diâmetro, também vai dar 3,14, tá bom? Então, olha só, eu cheguei no comprimento da bola, que deu 75 centímetros, e o diâmetro, pessoal, deu 23, alguma coisa. Vamos ver? Olha lá, deu aproximadamente 75 centímetros de comprimento e aproximadamente 23,87 centímetros de diâmetro. Dividindo isso, pessoal, 75 dividido por 33, por 23,8, eu vou encontrar 3,14, 20, 19 e assim por diante. Esse eu já fiz na calculadora, tá? Lembrando que não deu lá bonitinho o número do pi, mas por conta dessa questão da medição aí que eu fiz, tá bom? Outro exemplo, então, pessoal, é o da garrafinha, né? Que é o primeiro lá que eu mostrei para vocês. Olha só, eu medi o comprimento, deu 22, o diâmetro deu mais ou menos 7. Quando eu dividi um pelo outro, eu encontrei lá o 22 centímetros, né, aproximados, dividido por 7, deu aproximadamente 3,14, 28, 57 e assim por diante. Então, gente, por isso que demorou-se chegar em um valor fechadinho, e na verdade nunca vai ter um valor exato, porque ele é uma dízima não periódica, né? Porém, pessoal, tá vendo por que demorou tanto? Porque naquela época não tinha fita métrica para medir, não existia régua para medir bonitinho. Então, primeiro encontrou a primeira casa decimal, a segunda casa decimal e assim por diante. Mas o que eu quero que vocês compreendam é por que o pi. Na matemática, nada surgiu por acaso. Tudo tem uma história por trás. E eu espero que vocês tenham gostado dessa história. E para hoje, eu desafio vocês a pegarem um objeto, qualquer objeto na sua casa, algum objeto circular, medir, né? Lembrando que se você não tem a fita métrica, você pode usar uma corda, uma linha, ok? Uma fita, um barbante, medir na régua, ok? E dividir esse valor pelo diâmetro. Vamos ver se você encontra aproximadamente 3,14? Pessoal, obrigada pela paciência em assistir essa aula. Nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.